Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 40. A República Universal. O templo maçônico, cujo plano vimos, deve, no pensamento dos seus arquitetos, estender suas construções sobre o universo inteiro. Quando o aprendiz pede para ser recebido como companheiro, fazem-lhe estas outras perguntas. Quais são o comprimento e a largura da loja? Seu comprimento é do Oriente ao Ocidente, sua largura do Sul ao Norte. Que significam essas dimensões? Que a franco-maçonaria é universal e o que um dia ela se estenderá sobre toda a humanidade. Não é por um vão capricho, diz o irmão Clavel, que nos intitulamos maçons. Nós estamos construindo o edifício mais vasto que jamais houve, posto que ele não conhece outros limites que não os extremos da Terra. Nem pode ser de outra maneira, porque a maçonaria se propõe nada menos do que mudar as bases sobre as quais repousa a sociedade humana. Fazer depender de um contrato o que é de direito natural e divino, fixar sobre a terra os destinos do homem, dotá-lo de uma civilização e de instituições próprias e mantê-lo escravizado à matéria. Assim como a Igreja Católica, a maçonaria deve querer aplicar sua concepção de vida à humanidade inteira. Todavia, entre elas, uma diferença. A Igreja aspira a fazer de todos os homens uma família de irmãos e a englobar o mundo na vasta unidade cristã. Foi a missão que lhe deu seu divino Salvador. Apenas ela jamais pensou em suprimir a personalidade dos diversos povos. Longe disso, ela sempre se aplicou em estudar a fisionomia especial de cada um deles, a missão particular que a providência lhes destinou, para encorajá-los e ajudá-los a corresponder a essa missão. Não se dá o mesmo com a maçonaria. Seu princípio cosmopolita é essencialmente contraditório com o princípio nacional. Apagar nos homens, diz o irmão Clavel, a distinção de posição, de crença, de opinião, de pátria. Fazer, numa palavra, de todo o gênero humano, uma só família. Eis a grande obra que a franco-maçonaria empreendeu e a qual o aprendiz, o companheiro e o mestre são chamados a associar seus esforços. Uma só e mesma família. Não na unidade de uma mesma fé e na comunhão de uma caridade que se estende de cada qual a todos e de todos a cada um, mas sob a dominação de uma mesma seita. Para chegar a essa dominação, a maçonaria emprega todos os seus membros, que trabalham, uns diretamente, outros inconscientemente, pela constituição lenta e gradual de um Estado, de uma república que abranja o mundo inteiro. Estado-humanidade, República Universal. O templo da natureza, dizem os maçons, abrigou o gênero humano nos dias de sua felicidade. A cupidez, a ambição e a superstição, lede, a propriedade, a autoridade civil e a religião derrubaram o antigo edifício. Os maçons unem seus esforços para reerguê-lo sobre as ruínas da família, do Estado e da Igreja. O templo que deve ser reedificado é convenientemente chamado de República, a República Humanitária. A República que representa o poder, os bens, as pessoas tornadas coisas comuns. A República Humanitária é a República que reúne a humanidade num todo indivisível. É, como disse Bilaud Varenes, a fusão de todas as vontades, de todos os interesses, de todos os esforços para que cada qual encontre, nesse conjunto de recursos comuns, uma parte igual ao seu investimento. Desde o ingresso na ordem, a seita apresenta aos maçons essa ideia, numa espécie de nuvem que ela dissipará pouco a pouco no curso das sucessivas iniciações. O artigo 2º da Constituição do Grande Oriente diz: a franco-maçonaria tem como obrigação estender a todos os membros da humanidade os laços fraternos que unem os franco-maçons sobre toda a superfície do globo. Desde o grau de aprendiz, ela diz ao recipiendário, através do venerável: possais vós, fiel para sempre às promessas que acabais de fazer, ajudar-nos a concluir a obra sublime para a qual trabalham os maçons há tantos séculos,
sobretudo aquela da reunião dos homens de todos os países, de todos os caracteres, de todas as opiniões civis e religiosas, numa só família de amigos e de irmãos. Ela não lhes desvenda o pensamento de outra maneira, mas se eles se mostram dignos de comunicações mais explícitas, logo saberão, como observa Praxe no seu relatório sobre as petições endereçadas à Câmara dos Deputados contra a franco-maçonaria, que, sociedade cosmopolita e humanitária, a maçonaria sonha em estabelecer uma república universal. O relator remete ao relatório da Convenção de 1895, página 209, onde está dito: a franco-maçonaria esforça-se em preparar os Estados Unidos, não somente da Europa, mas da terra inteira. 4 anos antes, em novembro de 1891, um Congresso Internacional da Paz Universal reunira-se em Roma. Garante-nos, disse então o monitor de Roma, que atrás dessa máscara se esconde, para uma parte dos congressistas, um desejo muito particular. Segundo nossas informações, não seria nada menos do que o estabelecimento de uma república universal sobre as ruínas dos impérios e dos reinos, como garantia absoluta e eficaz da paz universal. É evidente para todo observador imparcial que os maçons, sobretudo os franco-maçons, franceses e italianos, sem falar dos espanhóis e dos portugueses, tendem com todas as fibras de suas almas em direção a esse ideal. Seria muito curioso que em Roma, capital do Reino da Itália, se tornasse o laboratório da República Universal. Povos, sede irmãos, exclama o irmão Bassotti, secretário do Grande Oriente. O universo é vossa pátria. Bem antes dele, Danton tinha dito, na festa aniversária do juramento do Geu de Paume, em 20 de junho de 1790. O patriotismo não deve ter outras bases que não o universo. Em 1825, um outro franco-maçom célebre, Blumenhagen, dizia: a ordem da franco-maçonaria encerrou sua infância e sua adolescência. Agora ela é adulta, e antes que seu 3º século de existência esteja terminado, o mundo saberá no que ela realmente se transformou. Posto que o mundo inteiro é o templo da ordem, o azul do céu seu teto, os polos seus muros, o trono e a igreja seus pilares, os poderosos da terra submeter-se-ão por si mesmos e entregarão a nós o governo do mundo e aos povos a liberdade que para eles preparamos. Que o mestre do universo, o príncipe deste mundo, Satã, nos conceda somente um século, e nós chegaremos a esse objetivo, assim antecipadamente designado. Mas, para isso, é preciso que nada retarde o trabalho, e que dia após dia nossa construção se levante. Coloquemos, sem que percebam, pedra por pedra, e a parede, invisível, levantar-se-á solidamente sempre mais alto. Quantas pedras foram colocadas desde 1825? Quantos governos revolucionários surgiram desde então? A Itália foi unificada sobre as ruínas do poder temporal e das soberanias legítimas. A Prússia tornou-se a Alemanha imperial. A Áustria anexou populações eslavas. A ideia capital do reino de Napoleão III é o princípio das nacionalidades. Herdeiro da tradição napoleônica e revolucionária, besuntado, ademais, de carbonarismo, ele consagrou a esse princípio toda a sua influência e todas as suas forças. Após Sedan, após a unidade italiana e a unidade alemã feitas contra nós, após o desabamento do seu trono, ele se encarniçava ainda em defender e glorificar o princípio que anunciara desta maneira na sua proclamação de Estrasburgo ao povo francês. Dediquei minha existência à realização de uma grande missão. Do rochedo de Santa Helena, um olhar do sol poente passou sobre minha alma. Saberei guardar este fogo sagrado, saberei vencer ou morrer pela causa dos povos. Hoje, como consequência dos acontecimentos que essa ideia produziu, a Europa inteira mantém todos os seus homens válidos sob arregimentação, armados de engenhos,
de um tal poder que até então o mundo não fazia ideia. Ela está pronta para o conflito que dará a cada um dos seus povos, com a supremacia sobre os outros, o poder de subjugar todas as raças. Cartas muito importantes foram publicadas em 1888 pelo Observatório Católico de Milão. O autor dessas cartas, voltando do Rio de Janeiro em 1858, estava no mesmo vapor com o diplomata europeu, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, que era grão-mestre das lojas de seu país. Um dia, conversando com o diplomata europeu, o ministro brasileiro disse: "Virá o tempo, e o vereis com vossos próprios olhos, senhor barão, em que não haverá na Europa senão 3 monarquias, uma romana, sob a casa de Saboia, uma alemã, sob a casa de Hohenzollern, uma eslava, sobre a casa de Romanov-Gottorp. Mas não crede que nós, maçons, tenhamos algum interesse na manutenção dessas dinastias. Quando o preto tiver terminado seu trabalho, poderá ir. Essas 3 monarquias só podem ser o ponto que nos conduzirá às grandes repúblicas europeias, das quais nascerá, enfim, a grande república da humanidade, que permanece como objetivo dos iniciados." Um franco-maçom dos mais altos graus, grão-mestre do Grande Oriente de Beirute e professor da Universidade de Heidelberg, a um dos homens que, através do ensino de seus escritos, mais contribuiu para jogar a classe erudita na Kulturkampf e cujas obras são traduzidas em quase todas as línguas, Blunt Schill, ensina também que o Estado, moderno futuro, deve abraçar a humanidade inteira. Com seus livros La théorie générale de l'État, La politique, Le droit des gens, destinam-se a todos, aos iniciados como aos que não o são. Ele não diz como esse resultado poderá ser obtido, mas ele foi mais explícito num discurso que pronunciou em 1873 em Zurique, na loja Modéstia. Aí, ele disse abertamente que é dos esforços reunidos das lojas maçônicas do mundo inteiro que se deve esperar a formação deste Estado que abraçará a humanidade inteira. Às palavras, aceita junta à ação. Em 1869, formou-se em Nova York uma associação chamada Aliança Republicana Universal, com o objetivo de reunir todos os estados do mundo em uma só república. O objetivo da associação é afirmar o direito de todo o país de se governar como república e, por conseguinte, o direito de todos os republicanos de se reunirem entre eles para formar uma solidariedade republicana. Para aplicar as verdades supramencionadas, propôs-se formar uma só associação fraterna de todos os homens de princípios livres que desejem promover, na medida de suas forças, o reconhecimento e o desenvolvimento do verdadeiro republicanismo em todos os países e entre todos os povos. Essa associação fraterna deve ser composta de seções distintas que compreenderão cada qual os membros de uma mesma nacionalidade, americanos e europeus. Essas seções, conservando as respectivas individualidades, serão outras tantas representações das futuras repúblicas, enquanto que seus futuros delegados, reunidos num conselho central, representarão a solidariedade das repúblicas, cuja realização é a finalidade suprema proposta aos trabalhos da Aliança. Praxe, no seu relatório sobre as petições contra a franco-maçonaria, tem um capítulo para mostrar como se estabelecem e se estreitam os laços entre a maçonaria francesa e as maçonarias estrangeiras, para trabalharem ordenadamente pelo objetivo que todas buscam. Primeiro, garantias de amizade entre todas elas. Segundo, relações especiais que poderíamos chamar de pessoais entre certas lojas francesas e as potências maçônicas estrangeiras. Terceiro, o funcionamento, no Grande Oriente da França, de uma comissão de relações exteriores. Os relatórios dessa comissão não são impressos. Por causa disso, o irmão Dequer, ao expor a Convenção de 10 de setembro
de 1894, os trabalhos do Conselho da Ordem de avaliações delicadas que tratam das relações entre o Grande Oriente e diversas federações do universo. Mas o Boletim do Grande Oriente, desse mesmo ano, mostra-nos o Grande Oriente da França em relações com os Supremos Conselhos em geral, com os Supremos Conselhos de Charlestown e de Lausanne em particular, com a Grande Loja da Inglaterra em todos os pontos do globo, com o Grande Oriente da Itália, com o Fraternalíssimo Grande Oriente Espanhol e a Grande Loja Suíça Alpina, com as diversas maçonarias da Bacia do Mediterrâneo, com as oficinas e potências maçônicas regulares que em todos os pontos do globo combatem paralelamente com o Grande Oriente da França pelo sucesso final da obra maçônica universal. Qual o objetivo dessas relações? As inumeráveis reticências que constelam os documentos maçônicos de praxe, quando se tratam das relações exteriores, impossibilitam o estudo completo da questão. Ele destaca, no entanto, diversas coisas interessantes que podem ser vistas no seu livro, nas páginas 195 a 204. Blount Shelley, na sua Théorie générale de l'État, revela-nos, sem nenhuma dúvida, o objetivo desse relacionamento entre todas as lojas do mundo. Ele ensina que o progresso consiste em suprimir todos os pequenos estados e que, acima das grandes potências, como a Áustria e a França, há as potências mundiais que têm consciência de seus direitos e de seus deveres relativamente a toda a humanidade. Para que a humanidade cumpra seus destinos, diz ele ainda, é preciso que os povos que a compõem possam cumprir os seus. Esses destinos constituem, para os povos que têm consciência de si mesmos, que sentem uma vocação política e que têm qualidades viris, em se desenvolverem em detrimento dos outros, dos que não possuem senão qualidades femininas. Aí está o direito santo deles contra todos os outros. E acrescenta: a humanidade progressista não encontra sua plena satisfação nos estados particulares. Ela os consome. Se o Estado Universal for um dia fundado sobre as bases de toda a humanidade, podemos esperar que durará tanto tempo quanto a própria humanidade. Páginas 86 e 87. Eis, pois, o objetivo para o qual trabalham os grandes orientes do mundo inteiro em suas relações. Eis para onde o poder oculto os empurra e dirige, para destruir os estados particulares e chegar à constituição de um Estado universal. Foi aos pequenos estados que se dedicaram o primeiro lugar. A Revolução Francesa e o Primeiro Império empregaram-se nisso. Eles fizeram desaparecer uma multidão de principados e vimos recentemente o Piemonte apagar todos os pequenos estados da Itália e a Prússia numerosos pequenos estados alemães. Breve não haverá senão grandes potências. A maçonaria diz agora que é preciso distinguir entre elas. Há aquelas que têm, ou às quais se pode dar, consciência delas mesmas, que têm ou às quais se pode sugerir uma vocação pública, que têm, enfim, as qualidades desejadas para se desenvolverem em detrimento das outras. Outras há as quais não são reconhecidas, senão qualidades femininas, como a França e a Áustria. Quando as primeiras, cumprindo seus direitos e seus deveres relativamente à humanidade, tiverem feito desaparecer as segundas, o Estado Universal estará bem próximo de ser fundado sobre a larga base da humanidade inteira. Como se vê, o poder oculto da franco-maçonaria tem a arte de empregar as potências na mútua destruição para erguer seu templo sobre as ruínas de todas. Já em 1811, J. de Mestre havia penetrado nesse desígnio. Ele escrevia de São Petersburgo ao seu rei, ancestral de Vítor Emanuel, que foi um instrumento tão útil nas mãos da seita. Vossa Majestade não deve duvidar um instante da existência de uma grande e formidável seita que jurou há muito tempo a derrubada de todos os tronos, e é dos próprios príncipes que ela se serve,
com uma habilidade infernal para derrubá-los. Vejo aqui tudo o que vimos em outros lugares, quer dizer, uma força oculta que engana a soberania e a constrange a se estrangular com as próprias mãos. A ação é incontestável, embora o agente não seja ainda inteiramente conhecido. O talento dessa seita para encantar os governos é um dos mais terríveis e dos mais extraordinários fenômenos que se tem visto no mundo. O agente é agora universalmente conhecido. É o franco-maçom, e acima do franco-maçom, o judeu. O Revue Maçonnique, no número de janeiro de 1908, fazia essa confissão. A atividade hebraica, numa parte da maçonaria, pode ser vista de diferentes maneiras. O espírito hebreu, por seu temperamento histórico, é um fermento, uma levedura que põe em movimento de uma maneira frequentemente muito útil a massa da civilização ocidental. Esse fermento age sobre a massa maçônica e, através dela, sobre o mundo. Os judeus, tão notáveis por seu instinto de dominação, por sua ciência inata do governo, diz Bidegen, criaram a franco-maçonaria a fim de aí alistar os homens que não pertencem à raça deles e que se empenham, no entanto, em ajudá-los na obra deles, em colaborar com eles para a instalação do reino de Israel entre os homens. É útil repetir aos bons franceses que os judeus que dizem eles não perderam a fé na reconstrução do templo escondem sob essa palavra simbólica, sob essa reivindicação de nacionalidade, a vontade de fazer do mundo inteiro um templo gigantesco no qual os filhos de Israel sejam sacerdotes e reis, e no qual todos os homens de todos os climas, de todas as raças, reduzidos à escravidão pela organização capitalista, trabalharão para a glória de Jeová. Tudo isso pode-se dizer, mas não se pode provar. Não se pode ainda provar. Somente aqueles que viveram na intimidade da ordem maçônica, que adivinharam o pensamento secreto dela, não esse pensamento de que falam os homens, mas aquele que se depreende dos fatos, dos símbolos, dos costumes, somente esses podem ter a profunda convicção dessa verdade. Foi graças a imensos e pacientes trabalhos que os israelitas puderam adquirir a situação preponderante que ocupam hoje. É através de sábias e sutis intrigas que eles trabalham para o triunfo definitivo. O domínio financeiro e político do judeu não poderá se estabelecer definitivamente senão após a destruição em todos os países, através das lojas, da imprensa, de diversos meios que o dinheiro e a intriga obtêm. De todas as instituições, de todas as forças, de todas as tradições que formam como que a ossatura de cada pátria. E mais adiante, os judeus não poderão concluir no futuro sua obra de expoliação e de desnacionalização, senão por intermédio de grupos ditos republicanos, tais como a Liga dos Direitos do Homem ou o Comitê Radical e Radical Socialista, e sobretudo da franco-maçonaria. Graças à intriga, eles dirigem, de uma maneira secreta, essas sociedades políticas em direção ao objetivo que buscam com incansável energia: a dominação universal do povo de Israel.